Boa noite. Sistema tributário nacional, direito tributário, crise econômica, direitos, obrigações, espontaneidade, tributos e contribuições é o nosso tema de hoje. Nosso convidado, Dr. André Carvalho, ele que é advogado, especialista em direito tributário e professor universitário. É com ele com quem vamos conversar hoje. Está no ar o programa Café com Leite. Estamos começando mais um programa Café com Leite, aqui pela TV Verde Vale, todos os dias às 20 horas e 30 minutos. Agradeço pela sua atenção, pelo seu acompanhamento. Por você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência. Hoje, nosso convidado, doutor André Carvalho, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui no programa, doutor. Muito obrigado. Leite, muito obrigado também. Eu que agradeço o espaço de poder fazer parte desse seu programa, que é um programa que até pelo nome tem tudo a ver com o próprio espírito do programa, que é Café com Leite, que não tem quem não goste de café com leite, né? Não tem quem não goste de café com leite. Não tem quem não gosta dessa mistura saborosa. E para mim é motivo de muita honra e felicidade estar aqui podendo compartilhar um pouco de conhecimento, levar à sociedade caririense, à sociedade cearense, por que não dizer também até a sociedade brasileira, um pouco de conhecimento, discutir questões de relevância para toda a sociedade. Eu quero, antes da gente começar esse nosso bate-papo, quero mandar um abraço para o seu pai, Zé Ivan, viu? Ô, meu amigo, muito obrigado. Com muita admiração, o meu amigo José Ivan. Muito obrigado. Uma pessoa que eu tenho muita estima e muito respeito. Obrigado. E você aqui presente para a gente conversar um pouquinho sobre tributos, né? Tributos. Doutor, rapaz, nós estamos passando por uma fase muito delicada no nosso país. Sim. Crise econômica, financeira, tributária. Eu digo tributária porque vem um aspecto, quando se trata de finanças, se trata também de quedas em arrecadações, sim, etc, sim. etc. Então, como é que o senhor está vendo essa crise em nosso país hoje? Olha, Leite, a gente só pode olhar para a crise com um olhar preocupado, né? O momento que nós atravessamos na nossa economia é realmente de preocupação, um momento de arroxo fiscal, um arroxo fiscal que particularmente eu vejo como o remédio necessário nesse momento, mas também um olhar a médio prazo, um olhar otimista, porque nós temos um país muito rico, né? O Brasil tem riquezas minerais, riquezas naturais, autossuficiência industrial em quase todos os produtos, tem fontes de energia, elétrica, nuclear, energias renováveis como energia eólica, que tem crescido bastante no nosso país. Então, a um médio prazo, eu vejo essa crise como uma coisa passageira e que nós vamos conseguir ultrapassar. Sobretudo até porque o povo brasileiro é um povo trabalhador e um povo que não desiste. Então, a gente tem que olhar para essa crise como uma coisa momentânea e não podemos também perder a esperança. É assim que eu vejo. Rapaz, inclusive eu estive vendo os números da arrecadação do país, de um modo geral, município, estado e união, e houve uma queda, de certa forma, significativa na arrecadação. Quer dizer, a crise, ela existe de qualquer forma, né? Porque reflete em todas as cadeias, desde a dona de casa, né? Sim. Com a redução das suas despesas, com a redução do seu consumo, de um modo geral, até a arrecadação lá em cima dos tributos. Sim, isso é natural, porque no momento de arroxo, o arroxo fiscal traz como consequência isso. A elevação da taxa de juros, a gente pensa que quando o Copom se reúne e aumenta 0,5% na taxa Selic, isso traz em cadeia um reflexo muito grande na dona de casa, porque isso é em cadeia. E justamente o interesse nesse momento é desestimular o consumo, né? O que de certo modo também é muito prejudicial para a outra ponta da cadeia, que é quem fabrica, quem vende, porque tem a diminuição no consumo, né? O aspecto da relação consumo, oferta e procura do produto de consumo. Sim. Eu tive a oportunidade de assistir um empresário do ramo do supermercado, onde ele dizia assim, para que nós possamos melhorar
o consumo no nosso país, em especial aqui na nossa empresa, né? Dizia ele, que iria substituir algumas marcas de produtos. Eu achei isso aí uma estratégia espetacular, né? Se você vendia um determinado leite, você mudou a marca, não porque seja inferior, mas porque a marca não é conhecida. Nós pagamos um preço caro por uma marca registrada, né? Sim, sim. Essas estratégias brilhantes, inteligentes do empresário são o bacana, digamos assim, desses momentos de crise, né? É o momento de se reinventar, é o momento de repisar, de repensar o negócio e encontrar realmente saídas para se livrar da crise, né? Porque quando o consumo, como a gente acabou de falar, ele é desestimulado, como tem sido, por uma necessidade da própria economia, aumenta-se o desemprego e isso gera uma cadeia, né? Na hora que tem desemprego, pessoas desempregadas na região, aquele desempregado passa a não comprar no mercantil, o mercantil passa a comprar menos do atacadista, que compra menos da indústria, então, enfim, isso é um ciclo que ocasiona um prejuízo para todo mundo. É triste que algumas pessoas ainda não tenham percebido ou ainda sejam contrários à ideia de que a crise existe. A crise existe. Nós temos que ter essa compreensão, essa sinceridade, essa honestidade de entender que a crise existe, mas que nós já passamos outras crises também. Em 2008, passamos uma crise também apertada. E é com esse pensamento que eu olho. Eu acho que a gente tem, sim, plena condição de sair dessa crise. Acho, inclusive, que também a estratégia de trabalho do atual ministro da Fazenda, Joaquim Levy, embora não seja a mais coerente, não, nem diria mais satisfatória, porque anteriormente trabalhava-se a desoneração. Óbvio, ninguém quer pagar imposto, ninguém quer pagar tributo, mas nesse momento não dá para insistir nessa tecla. O momento é realmente de arroxo, ajustar as contas do governo e, como primeiro passo imediato, ajustar as contas do governo para daqui a pouco o Brasil poder, quem sabe, diminuir a alíquota de um determinado tributo, diminuir esse arroxo até a coisa se equilibrar. Não tem como passar por outro momento. Então, eu também queria observar que, embora não seja, como eu falei, a mais agradável das saídas, mas é um paliativo, a solução que se mostra adequada nesse momento. Conversando aqui com o Dr. André Carvalho sobre sistema tributário, direitos e deveres dos contribuintes e de nós consumidores, né? Nós, quando consumidores, mas eu não posso deixar aqui de falar do LAMIC, Laboratório LAMIC, que está com o programa Café com Leite. Com 33 anos de excelência em análises clínicas, o LAMIC conta com uma equipe de profissionais qualificados e 5 bioquímicos especialistas em diversas áreas clínicas. Com uma estrutura completa, moderna e confortável, onde seus pacientes têm atendimento diferenciado, equipamentos de última geração e as melhores metodologias para realizá-lo. Eu estou falando do Laboratório LAMIC, uma excelência em análises clínicas. O Laboratório LAMIC fica na rua Padre Cícero 759, em Juazeiro do Norte. Um abraço a todos que fazem o Laboratório LAMIC. Alô, Ivanilson, doutor Ivanilson Júnior, doutor Leonardo Davi, doutora Socorro Cabral Bezerra, que administram muito bem o Laboratório LAMIC. Doutor, essa crise, nós enxergamos aqui a nível local, a nível regionalizado, de que o Cariri, como um todo, é uma fonte de renda, é um lugar alvo de estrelas para que pudéssemos investir. Você vê, as grandes empresas vêm de fora e enxergam isso aqui. Sim. Nós, quando juazeirenses, nós, quando amantes desta terra, dessa região, eu tenho certeza que o senhor, assim como eu, me sinto muito feliz, honrado, como se fosse para mim, como se fosse um presente de forma, digamos assim, individual, uma coisa satisfatória. Tão gostoso ouvir isso, né, da nossa terra. Muito, muito bom. Mas nós estamos passando por uma crise delicada.
E o que eu venho discutindo em alguns momentos, inclusive aqui no programa com muita ênfase, é a questão, doutor, do ponto de vista das pessoas, dos nossos entrevistados, das pessoas, dos amigos que vêm aqui no programa, acerca do pensamento de cada um sobre o que o serviço público faz em detrimento desse crescimento. Porque você veja só, nós estamos vendo aí um crescimento significativo das edificações verticais aí, né? Violentas, crescendo, graças a Deus, o consumo de material de construção em alta não, agora com essa crise uma certa queda aí, mas em alta. Dentro da crise ela ainda continua em alta nas suas devidas proporções. Sim. Mas eu enxergo muito pouco os olhos do serviço público de modo geral. Como você enxerga isso? Como você vê isso? Isso é, sim, sem sombra de dúvidas, um calo no crescimento do nosso país. A burocracia, o custo para se investir, o caminho é tortuoso demais para se conseguir chegar ao fim desejado quando se envolve serviço público. E é o serviço público geral, né? Se nós formos pensar, por exemplo, a dificuldade, por exemplo, ao acesso ao crédito, que é fundamental para quem investe no nosso país. O empresário que deseja pegar um financiamento no banco, ele tem que passar por um caminho muito doloroso, cheio de obstáculos, certidões das mais diversas, documentos de tudo que se imaginar para conseguir ter acesso àquele crédito, garantias e tudo mais. E essa prática, essa sistemática burocrática, difícil, engessada, nós temos ainda com maior ênfase, se brincar, nos órgãos públicos que prestam serviço essencial, como os órgãos fiscais, por exemplo. Desde 1998, nós tivemos uma emenda constitucional, a emenda constitucional 19, que prevê o princípio da eficiência na administração pública, né? Justamente porque naquele tempo já se preocupava bastante com a eficiência da máquina pública em prestar o seu serviço, em cumprir o seu papel. Mas de 98 para cá nós já temos 17 anos, não é isso? 17 anos, e a gente não vê... Já atingindo a maioridade? Né? Isso, já atingindo a maioridade dessa emenda constitucional, e nós não temos aí eu não vejo grandes avanços na eficiência administrativa. Já que nosso tema aqui é direito tributário, me volto para os órgãos públicos da área fiscal. Ainda é complicado, é complexo você ter um atendimento de qualidade, solucionar os problemas com eficiência nos órgãos fiscais. Mas eu atribuo isso também não só ao órgão em si, ao servidor em si. Por parte do servidor, não raras vezes a gente percebe até que há um empenho hercúleo de conseguir atingir essa finalidade, mas o sistema como um todo é que é engessado. Nossa legislação ela é muito complexa, a legislação tributária ela é muito esparsa, muito espalhada. Lei demais. É lei demais, ao mesmo tempo que nós temos a Constituição, nós temos uma lei complementar tratando do tributo, depois uma lei ordinária, depois um decreto, depois as instruções normativas ou as portarias. Então, para a gente conseguir reunir esse leque, esse calhamaço de papel, de normas, e conseguir colocar isso em prática, acaba ficando difícil. E fica difícil para o operador do direito de uma forma geral, tanto para o destinatário, que é o contribuinte, o seu contador, o seu advogado, como também para o servidor público. Ele também sofre com essa dificuldade, né? A instrução normativa que está hoje tratando de um determinado tema, sei lá, compensação tributária, é a instrução normativa 600. Daqui a 2 anos vem a 900. Daqui a pouco vem a 1500. Então, troca-se muito, a norma ela muda bastante e ela é muito espalhada. Nós não temos uma compilação, assim como foi feito no Brasil com as normas trabalhistas, onde se consolidou a legislação. No direito tributário, a lei é totalmente espalhada. E aí é complicado. Além disso, também a dificuldade de compreensão e de interpretação. Imagine os contadores o quanto sofrem também, demais, não só demais. Os operadores do direito. Eu diria que até mais. Eu diria que até mais, né? Deixa eu falar aqui da cola maluca.
Se você precisa colar cartolina, madeira, couro, plástico, porcelana, borracha, metal e outros produtos, não precisa mais se preocupar tanto. Chegou no Cariri a Cola Maluca. Bisnaga com furo automático, tampa com proteção química antiaderente e a qualidade aprovada, você só encontra na Cola Maluca. Procure nos melhores supermercados e mercantis da região. Se ainda não está no mercantil próximo da sua casa, peça pelo telefone 0800 79 3300. Doutor, agora vamos tomar uma água? Sim. Uma água. Sim. Água mineral São Geraldo. A melhor do Juazeiro. A melhor do Juazeiro, né? Rapaz, água mineral São Geraldo, do grupo São Geraldo. Olha, gelada que a água não está saindo, viu, doutor? Essa que é a boa. Essa que é a boa e eu faço questão de servir aos nossos convidados. E eu não posso deixar aqui, doutor André, de oferecer uma água mineral São Geraldo, do grupo São Geraldo. Muito obrigado. E é dela que eu quero falar agora. Água mineral e cajuína São Geraldo. Água faz bem à saúde. Beber água mineral São Geraldo, melhor ainda. Por isso eu indico a água mineral São Geraldo, porque é a melhor da região. A água mineral é do grupo São Geraldo. É nossa, é da terra do Padre Cícero. Um abraço a todos que fazem a cajuína São Geraldo aqui no Juazeiro do Norte. E agora, depois de uma água mineral São Geraldo, nada melhor do que um café sem nome, viu, doutor? Cafezinho rapaz, tá aqui sem nome, mas eu faço questão de lhe servir, doutor. Muito obrigado. Viu? Obrigado. O café sem nome, mas esse é saboroso. Esse é bom. É marca registrada do programa Café com Leite, viu? Certo. Enquanto nós saboreamos esse cafezinho aqui, acesse o Facebook do programa, dê a sua opinião, sua sugestão, sua crítica, reclame, mande para nós, que nós com certeza a receberemos com muito carinho. E acesse também a página do programa, programacafécomleite.com.br. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural, daqui a pouco nós voltamos. Rapidinho, não sai daí. Um casamento perfeito, Marmoraria Juazeiro e Italinha Móveis Planejados. Acabamentos em granitos, imóveis com preço, condições de pagamento e qualidade no atendimento, você só encontra na Marmoraria Juazeiro. Agora com móveis planejados, você não precisa mais se preocupar procurando o que há de melhor para a sua residência ou empresa. Tudo num só lugar, Marmoraria Juazeiro e Italinha Móveis Planejados, empresa genuinamente juazeirense. Avenida Padre Cícero 4442. Depois que a Azul Entulho chegou no Cariri, a coisa mudou, vem mudando e vai mudar ainda mais. Desde que a Azul Entulho chegou no Cariri, o meio ambiente só agradeceu, pois a remoção de entulhos não é mais problema. A Azul Entulho veio para somar na sua construção. Evite penalidade e ajude o meio ambiente. Você liga 988668444 de qualquer parte da região do Cariri e a Azul Entulho atende você. Se você está precisando de máquinas ou ferramentas, não precisa mais andar tanto. É só visitar a Amigona na Rua São Pedro 1761 ou ligar 3512-2924, que você encontra tudo o que precisa com as marcas Bosch, Skill, Motomil, Chaperini e outras. Todos os equipamentos de proteção individual você também encontra na Amigona Máquinas e Equipamentos. O preço, as condições, não precisa nem falar. Vá lá e confira o que tem de melhor. Amigona Máquinas e Equipamentos em Juazeiro do Norte. Um sorriso não custa nada, mas vale muito, vale tudo. Com a família, com os amigos, todo mundo rindo junto. Sorria de verdade, faça o mundo melhor. Contagie a alegria, você não vai estar só. Uniodonto Fortaleza, há 25 anos contagiando a alegria. Em breve você vai encontrar o que há de melhor em conforto, economia e segurança em Juazeiro do Norte. Eu estou falando da pousada Café com Leite. Faça já a sua reserva pelo telefone 3511-4087. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br.
Cola Maluca. Cola até o que você nem imagina. Esse balanço que não há noutro lugar, toda essa cor abençoada tropical, seja onde for, é muito fácil de notar, só brasileiro é que tem esse alto astral. Refrigerante com o jeito do Brasil, é São Geraldo, é mais gostoso, é natural, muito gelado pra galera que anda mil, é delicioso, é a pedida ideal, sabor brasileiro, refrescante por inteiro, é São Geraldo, é sem igual. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, Sistema Tributário Nacional, debates sobre tributos, forma de tributação, é o nosso tema de hoje, nosso convidado doutor André Carvalho, mas eu quero começar esse terceiro bloco aqui, chamando aqui a Pousada Café com Leite, é o mais novo investimento do programa Café com Leite. Em breve você vai encontrar o que há de melhor em conforto, economia e segurança em Juazeiro do Norte. Eu estou falando da Pousada Café com Leite. Faça já a sua reserva pelo telefone 3511-4087. E agora eu quero trazer para você aqui o informativo do mês de julho, Leite e Contabilidade. Olha, eu vou deixar esse informativo aqui com o doutor André. Informações importantes sobre tributos, sobre previdência social, direitos sociais, direito da empregada doméstica, salário maternidade, contribuinte, as formas como você deve contribuir. Você pode acessar na página leite.com.br, que ele está disponível para você. Caso você pode folhear lá mesmo, mas se você desejar, pode imprimir. Isso ajuda o meio ambiente. Folheia, lê tudo, mande a sua sugestão, reclame também. E a sua sugestão, o tema que você quer saber, quer ler no nosso informativo. E com certeza Leite e Contabilidade vai fazer isso para você com muito carinho. Se você deseja receber o seu boletim impresso, passa lá em Leite e Contabilidade, é gratuito. Pega seu informativo, fica atualizado com o que há de mais novo na legislação do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Doutor André, Obrigado. Esse daqui é seu, viu? Obrigado. Esse boletim aí, umas informações atualizadas, você que é advogado na área tributária. Sim. Nada melhor aí para... Com certeza, com certeza. Claro. Tenho recebido por e-mail e agora eles Tem, né? Que gosto maravilha. muito. Recebe por e-mail e também ao vivo aqui no programa. Café. Muito bom, Leite. Muito obrigado, é uma iniciativa muito bacana também. Doutor André, nós temos aí uma perspectiva da unificação da legislação do ICMS. Sim. E como o senhor está vendo o senhor acha que isso vai ser melhor para os estados e, acima de tudo, para a população? Leite, me permitem colocar aqui o ICMS é um tributo que por si só já é um tributo muito complexo. Eu acho complexo e muito caro, muito alto. Muito alto, né? É um tributo que, ao mesmo tempo que incide sobre serviço, incide sobre produto, sobre uma gama de produtos muito grande. Quase tudo que se produz tem no seu preço embutido o valor do ICMS. Nós temos um problema que também não é novo, que é a guerra fiscal do ICMS, travada entre estados vizinhos, né? E até estados distantes também, o que leva a dificultar, de repente, a compra ou investimento em alguns estados, em detrimento de outros. E, além de tudo, a dificuldade realmente de aplicação da norma do ICMS, da arrecadação do ICMS, quando o produto passa por mais de um estado da federação. São situações complicadas. Outro problema, nós temos as várias formas de cobrar o ICMS, ICMS normal, ICMS antecipado, ICMS substituição, ICMS na importação. Então, nós temos aí uma dificuldade extrema de aplicação da norma tributária, novamente falando, desse calo do direito tributário, esse calo na administração pública federal, estadual, do nosso país como um todo. Então, a unificação do ICMS, que também é uma dos ideais de uma reforma tributária ampla, eu vejo também com bons olhos, porque vai de encontro com aquele pensamento de simplificação da norma tributária. Se nós tivéssemos uma consolidação federal das normas tributárias, embora seja muito difícil você tratar com a mesma alíquota, com os mesmos incentivos, por exemplo, o feijão no estado do Ceará e o feijão no Rio Grande do Sul com o mesmo tratamento,
mas que nós tivemos uma norma geral para o Brasil todo, para todos os estados da federação, com pequenos direitos de liberdade para que os estados ajustassem o peso tributário. De repente a alíquota, as isenções e tudo. Mas o grosso da norma, se fosse unificado, com certeza nós teríamos muito mais facilidade, muito mais até uma forma de compreensão. De compreensão, de interpretação. As obrigações acessórias também que são absurdas. Muito, né? Muito. Aí você tocou no outro tema. As obrigações acessórias hoje encharcaram os escritórios de contabilidade, né, Leite? Você que tem muita experiência nessa área, eu acho que tem visto aí, ao longo desses anos, a contabilidade realmente ficando engessada, dificultada na sua prática por conta dessa grande quantidade de obrigações acessórias. Preenchimento de guias, nota fiscal eletrônica, escrituração fiscal digital eletrônica, o fisco sempre procurando receber um arquivo, uma informação. Sim. E até aquela informação ficar pronta, passa pelos escritórios de contabilidade, um grande trabalho, um grande processamento de informações, de dados, e sempre jogando para o contador e para o empresário multas altas pelo descumprimento ou pelo cumprimento errado, equivocado. Que é um absurdo. O que é um absurdo. Então, eu acho que essa reforma tributária, no mesmo instante em que ela visa melhorar a legislação, unificar o ICMS, ela tem que se preocupar também com a simplificação das obrigações. Por falar em simplificação, eu faço até um paralelo com a lei do Simples. O Simples, que surgiu em 1997, de lá para cá, nós estamos percebendo aí claramente a complicação do Simples. O Simples já foi simples, hoje não é mais. É o Simples mais complicado que existe. Exato. Então, o que começou lá atrás, no seu nascimento ali de forma bem realmente simplificada, hoje já não está tão simples, nem está tão barato, né? Não são poucas atividades, muitas atividades inclusive, não compensa ficar no simples. Às vezes é mais interessante ficar no lucro real. É importante fazer um comparativo. Doutor, mas deixa eu falar aqui de uma coisa mais simples que tem, é você ter um plano de saúde bucal Uniodonto. Não é necessário sentir dores para melhorar sua saúde bucal. A Uniodonto, preocupada com a sua saúde, se instalou no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com a saúde bucal. Por isso, eu indico o plano de saúde dentário Uniodonto. Toda a equipe Leite Contabilidade, Marcas e Patentes e do programa Café com Leite garantem. A Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 3512-3187. Voltando toda essa simplicidade, eu queria lhe dizer o seguinte, que o Simples Nacional, antes do advento dessa nova lei complementar aí, que incrementou algumas atividades, incluiu algumas atividades, nós tínhamos 58 tabelas para se calcular o Simples Nacional. Você, telespectador, já imaginou? Cada atividade tem uma forma de tributação diferente. Aí muitas vezes um empresário diz, olha, mas o meu vizinho tem a mesma atividade que eu e paga mais ou menos que eu. Não, ele sempre diz que paga menos, porque quando paga mais ele não diz não. É o outro que diz, olha, é ele que paga menos, né? Então nós temos 58 tabelas, doutor. E agora com o advento dessa nova lei, passa de 60 tabelas, né? Absurdo. 58 formas de calcular o tributo, né? Forma de calcular. Então, passível de erro com muita facilidade. Muita facilidade, muitos erros que trazem, na prática, autuações fiscais aí eu falo com propriedade porque é com que eu trabalho, autuações de difícil defesa. Porque no direito tributário, como é um direito de aplicação geralmente cogente, é muito ligado à norma e não tem muita influência do fato em si, é aquela coisa, escreveu, não leu, nem o pau comeu. Então, trocando em miúdos aqui de forma bem acessível ao público. Então, quando muitas vezes chega a um escritório, um empresário ou até mesmo uma pessoa física, com algum erro na declaração do imposto de renda, ou então com um erro na declaração do Simples mesmo, e aquele erro contraria a norma,
ali que está ali. Então é complicado realmente a gente alterar, a gente modificar isso na prática, porque são muito pontuais as situações onde o fisco oportuniza a defesa e a correção quando ela não é mais espontânea, né? Porque quando é espontânea, quando o contribuinte cai na malha ou então percebe que cometeu aquele erro e resolve espontaneamente, ele tem um perdão da multa punitiva. Mas quando acontece, que é a grande maioria dos casos, com a cartinha chegando, né, a notificação chegando, muda de cor, né? A coisa muda de cor. E aí a gente tem realmente que fazer a impugnação e nem sempre nós encontramos as brechas para fazer a defesa, porque o sistema é muito rígido, é aquilo e acabou. Doutor, o senhor falou num ponto muito importante, a espontaneidade. Sim. Previsão lá no Código Tributário Nacional, né? Artigo 138. Artigo 138. Vamos explicar aqui para o nosso telespectador como é que se caracteriza a espontaneidade no tributo? A espontaneidade ela é um direito, uma benesse legal para o contribuinte, seja pessoa física, pessoa jurídica, qualquer contribuinte, que de forma livre, espontânea, procura o fisco para corrigir alguma falha na atividade de tributação. Se ele declarou um ICMS, fez a declaração de imposto de renda, esqueceu de colocar, por exemplo, o rendimento do emprego que ele tem na faculdade como professor, ou o rendimento que ele tem, de repente, de um serviço, se ele for um profissional liberal que ele efetuou no ano passado, e esqueceu, ou de repente não quis colocar quis sonegar, a espontaneidade dá o direito ao contribuinte de rever antes de ser notificado. Então, se ele tiver esse intuito de resolver antes de qualquer notificação, de qualquer ação do fisco, ele tem como resolver isso, que é o que a gente chama de retificação, né? Retificar aquela declaração, pagar o imposto, o tributo suplementar, o que está faltando, com os acréscimos, com acréscimo de juros e multa de mora, mas ele se livra da incidência de multa punitiva, que é a multa pesada, né? Ou seja, é bom destacar duas multas, né? Isso. O tributo ele não deixa de ser recolhido com os acréscimos legais, de juros, multa e atualização. Isso. A multa punitiva, que é uma multa mais grave, mais séria, com um percentual mais elevado. Bem mais elevada. É que ele escapa, né? Na prática, assim. Isso. Na prática, se nós pegarmos o imposto de renda, a multa moratória vai chegar, salvo engano, a 20%, e a multa punitiva pode variar de 75% a 150%. Então, mesmo sendo 75% com a correção pela Selic, geralmente esses autos de infração dobram o valor do tributo. O que era 1.000 passa a ser 2.000, e aí realmente o valor fica alto. Então, é uma oportunidade que o contribuinte tem, assegurada pela lei, pelo Código Tributário Nacional, de corrigir aquela informação antes de ser procurado pelo fisco. Estamos conversando aqui com o Dr. André Carvalho, ele que é professor universitário, advogado tributarista, especialista em direito tributário, e dando essas informações acerca de tributos, espontaneidade, direitos, obrigações, o que nós devemos fazer, um conhecimento geral sobre tributos, que todos nós, cidadãos, devemos saber e cumprir com nossas obrigações quando cidadão, quando pessoa física, quando pessoa jurídica. E agora eu quero mais uma vez convidá-lo a saborear uma água mineral São Geraldo, mas antes disso, me deixa aqui convidar e abraçar a Amigona. Se você está precisando de máquinas ou ferramentas, não precisa mais andar tanto. É só visitar a Amigona na Rua São Pedro, 1761 ou ligar 3512-2924, que você encontra tudo o que precisa com as marcas Bosch, Skill, Motomil, Chaperini e outras. Todos os equipamentos de proteção individual você também encontra na Amigona Máquinas e Equipamentos. O preço, as condições, não precisa nem falar. Vá lá e confira o que tem de melhor. Amigona Máquinas e Equipamentos em Juazeiro do Norte. Um abraço a todos que fazem a Amigona. Grupo São Geraldo, Dona Tarsila, Júnior, Virgínia, Tico de Souza. Obrigado. Aqui, sempre com o programa Café com Leite, Grupo Água Mineral São Geraldo. Depois de uma água mineral saborosa, nada melhor do que um cafezinho ainda sem nome. É quem eu quero servir, o nosso convidado aqui, doutor André Carvalho. Obrigado, ele que é advogado, tributarista, professor universitário. A cadeira de Direito Tributário, doutor? Direito Tributário e Direito Empresarial. E com muita felicidade de ensinar aos amigos contadores, né? Maravilha. Já há 8 anos que eu ministro essas duas disciplinas
na Faculdade Leão Sampaio, Direito Tributário, Direito Comercial e Societário, que é Direito Empresarial. E com muita felicidade, porque é muito bom ensinar para futuros contadores. É uma classe realmente que me deixa muito, dar aula com muito prazer. Uma turma muito bacana, que sabe o que quer, que tem realmente um foco, ou de botar seu escritório de contabilidade, ou de estudar para concurso. Tem seus objetivos, tem, né? Bem traçados, muito bem traçados. É isso aí. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural. Acesse a nossa página do programa cafécomleite.com.br. Daqui a pouquinho nós voltamos. Rapidinho, eu vou só saborear esse café. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do programa Café com Leite. Nosso convidado, Dr. André Carvalho, ele que é professor universitário, é advogado, é especialista em direito tributário, aqui conversando com a gente sobre tributos, dando a sua opinião, ele que veio aqui nos dar uma verdadeira aula sobre tributos. Dr. André, falávamos ainda há pouco, não, me deixa eu falar aqui da Azul Entulhos. Depois que a Azul Entulho chegou no Cariri, a coisa mudou, vem mudando e vai mudar ainda mais. Desde que a Azul Entulho chegou no Cariri, o meio ambiente só agradeceu, pois a remoção de entulhos não é mais problema. A Azul Entulho veio para somar na sua construção. Evite penalidades e ajude o meio ambiente. Você liga 988668444 de qualquer parte da região do Cariri e a Azul Entulho atende você. Doutor André, falávamos ainda há pouco no bloco anterior sobre a espontaneidade. Sim. Eu acho isso muito importante porque isso envolve tudo que se trata de tributo, tarifa, porque aquela dona de casa, aquele cidadão que está em casa que paga a sua conta de energia, acha que a conta de energia não está envolvida na esfera tributária, no sistema tributário, né? Mas a continha de água, de energia, são taxas. Sim. Né? E ali dentro também, além do mais, incide alguns tributos, alguns impostos que são o imposto de circulação, né? O ICMS sobre e a taxa de iluminação, enfim, a contribuição, né? De iluminação pública, enfim, são tributos também, além da própria taxa da energia, né? Então todos nós estamos diretamente envolvidos com os tributos. Então essa espontaneidade é bom que o nosso telespectador saiba que é uma coisa que, além de envolver todos estão compromissados com isso e todos podem sofrer a penalidade. Lembrando, como o senhor disse no bloco anterior, desde que não tenha sido notificado pelo serviço público, pelo agente credor, né? O agente ativo, né? Exato. Então, para que a senhora fique aí advertida nesse aspecto. Então, nesse caso, doutor, nós vamos agora enveredar para a questão dos incentivos. Sim. Incentivos que está diretamente contido na esfera tributária, né? Sim. O senhor acha que os empresários, as empresas têm incentivos por parte do governo estadual, federal e municipal para a sobrevivência? É um dos karmas, né? Ou seja, se não tiver incentivo, você não consegue sobreviver. Já foi pior, né? Hoje o governo, de um certo tempo para cá, nós temos incentivos federais, temos incentivos estaduais muito importantes no nosso estado. O acesso ao crédito, embora tenha aquele problema de burocracia que nós falamos no primeiro bloco, mas nós tivemos o empresariado nacional, não pode dizer que não teve, porque teve sim um incentivo de crédito nossa região Nordeste, o BNDES, muito presente com agentes financeiros como o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, estimulando o crescimento empresarial. Só que isso é uma coisa que eu vejo como se fosse a mangueirinha que agoa, sabe? A planta do empreendedorismo. Nós temos um país de gente trabalhadora, de gente empreendedora, gente que gosta de investir, que gosta de pegar no batente, realmente. E nós não podemos dispensar isso. Pelo contrário, tem que estimular. O governo tem que entender que o grande parceiro do fisco, e deve ser olhado como parceiro realmente, é o empresário. É o empresário que assume o risco, é o empresário que arca com a grande carga tributária, é o empresário que deixa de
viver sua vida com tranquilidade para empreender, às vezes sem nem precisar. Aqui na região mesmo nós temos grandes empresários, clientes seus, clientes meus, meu escritório, que se nós formos pensar se precisa continuar empreendendo, não precisa mais, já tem uma casa boa, já tem carro, já tem os filhos criados, já tem dinheiro para viver e morrer, mas continua empreendendo. Por quê? Porque está no sangue, porque são pessoas que realmente acreditam no crescimento do município, do estado, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ter esse sentimento reverso do poder público, de também estimular esse camarada que está querendo fazer o país crescer. Então, isso é um pensamento, uma forma de enxergar essa parceria que o governo tem que ter cada vez mais presente. O governo não pode ver... As pessoas têm que entender que o governo é formado por nós. Isso. Nós o formamos e o colocamos lá na cadeira, nós também podemos tirá-lo. Exato. Seja ele estadual, municipal ou federal. E nesse processo, todos nós sabemos que o empresário também é o grande formador de opinião. Perfeito. Né? O empresariado é quem, de fato, estimula a formação de opinião para a política, para tudo. Falando do empresário, doutor, quais são os direitos do empresário? Aí é que está a questão. Muito boa pergunta. Você consegue me responder? Vamos pensar. Se nós pegarmos a legislação trabalhista, por exemplo, as presunções, todas as presunções legais militam em favor do empregado. Perfeito. Isso também é um outro grande desafio do empregador. E se você pegar a legislação tributária, do jeito que no direito criminal, fazendo um paralelo, o princípio maior do direito criminal é a inocência, a presunção de inocência, no direito tributário a presunção não existe presunção. O princípio principal é arrecadar. Nós temos uma norma tributária, o espírito da nossa norma é voltado à arrecadação. Nós não temos um código, uma lei que proteja o contribuinte. A única norma que traça princípios de arrecadação que de um certo modo protegem o contribuinte se chama a Constituição Federal, que infelizmente tem sido muito relativizada. Os princípios tributários constitucionais têm perdido muita força nos tribunais, né? Sempre que é interessante para a União, para o Estado, relativizar o princípio da capacidade contributiva, da isonomia, da seletividade, da proporcionalidade, da razoabilidade, isso tem sido feito. Isso é uma coisa que preocupa demais os tributaristas, os empresários de um modo geral, porque até as decisões judiciais têm se preocupado com o impacto financeiro que aquela decisão favorável ao contribuinte pode trazer para o fisco. Isso é muito preocupante. A justiça não pode ficar à mercê do impacto financeiro que o fisco terá. Então a gente ouve falar hoje em modulação dos efeitos da decisão, ou seja, uma empresa que entra com ação para reaver uma quantidade de PIS e COFINS que foi recolhida indevidamente, que foi cobrada indevidamente, que a União cobrou do empresário indevidamente. Se nós tivéssemos um país com normas sérias, com um sistema menos amarrado, menos burocrático, essa devolução não era para acontecer de forma tão demorada, ter que enfrentar um processo judicial com 3 instâncias, com vários recursos, pagando advogado. Não, isso era para ser uma coisa rápida de acontecer. É um direito. É um direito. O camarada pagou indevidamente, né? Então, até as compensações que acontecem em nível administrativo, dentro da Receita Federal, dentro da Cefaz, são compensações difíceis de fazer, passando por fiscalizações do crédito e tudo mais. Então, e aí quando vai para a justiça ainda fica preocupada com o impacto financeiro que aquela decisão vai trazer para os cofres públicos, quando na verdade aquele dinheiro arrecadado já foi arrecadado de forma ilegal, de forma inconstitucional. Doutor, esse impacto que ocorre sempre é o seguinte: o que eu costumo dizer é que nós, quando empresários, de um modo geral, o que é que acontece? Tivemos recentemente alguns aumentos da conta de energia. Sim. Nos acomodamos. Tivemos um aumento de tributos. Há uma reformulação a nível de Estado, quando muda a forma de tributação de normal para substituição tributária, não deixa de haver um aumento na alíquota, agregado ainda ao recolhimento sobre o seu estoque.
acomodamos. Horrível. Enfim, tantos outros tributos que são aplicados pelo governo, simplesmente chega e aplica. Você não acha que nós, cidadãos, nós empresários, nós quanto cidadãos, nós não somos muito acomodados nesse aspecto? Demais, demais. Você tocou num assunto específico, que é a tributação dos estoques, né, de forma retroativa, que, ao meu ver... Eu acho isso um crime. Um crime, é uma coisa que fere o princípio da anterioridade, fere o princípio do direito líquido, do direito adquirido. Até da própria essência da definição do que é ICMS. Exato. Se é sobre circulação, que é daquele que está dentro de casa. Exato. Então, feriu a questão do ato jurídico perfeito. Também. Se você comprou uma mercadoria que está no estoque e na época que você comprou, você cumpriu a obrigação tributária da época, perfeito, não é normal, não é legal que uma norma de agora venha tributar seu estoque de forma retroativa. Isso, inclusive, em nosso estado, em nossa região aqui, eu acompanhei de perto algumas discussões a respeito disso. Teve empresários aqui da região que tiveram que vender propriedades, se desfazer de um bem para pagar o ICMS sobre o estoque, né? Então, essa questão e outras várias questões envolvendo o fisco carecem de uma discussão, de um debate muito profundo. E aí as entidades de classe é quem tem que se unir. A CDL, o Sinindústria, FIEC, essas entidades representativas de classe, sobretudo as empresariais, é que tem realmente que traçar esse debate. Tem que ser um debate contínuo. A OAB também tem que entrar nessa discussão, porque só assim a gente vai conseguir chegar a um amadurecimento da nossa norma tributária e realmente colocar a norma tributária dentro do seu trilho, da forma correta, respeitando a Constituição, respeitando os direitos do cidadão. Eu acho que as entidades de classe, de um modo geral, são muito acomodadas, viu, doutor? Sim. São muito, mas o CRC muito, também tem que entrar nessa todos, luta. o CRC é acomodado demais, é o primeiro que é acomodado. É o Conselho Regional de Contabilidade, é o primeiro que é o mais acomodado, tá? As entidades de classe como a CDL, Sindiloja, o Sindindústria, são acomodadas. Eu não digo aqui apenas o local, mas eu digo a nível de estado. Geral, né? Porque se cria uma norma, se aplica a norma e tem que se pagar. E a população, acima de tudo, precisa enxergar. Engole, né? Engole, desce seco. E está errado. As pessoas precisam... Olha, eu costumo dizer, não pense em 10 centavos que houve de aumento ou de desconto. Pense em 10% que houve. Porque 10 centavos de R$1 é 10%. Não, mas só era R$1 e passou a ser R$1,10. Não. Cresceu, aumentou 10%. Quando você faz no contexto geral tudo aquilo, às vezes, não, porque a taxa do banco é R$20, é R$50, é R$100 de manutenção. Faz a conta do que representa R$70, R$80 da movimentação financeira que tu tem, que tu vai ter aí, dependendo de cada movimentação, é claro, um determinado percentual que vai impactar no teu negócio. Então as pessoas, eu acho, não sei o ponto de vista do senhor, mas eu acho que a população, de um modo geral, é muito receptível aos problemas. Demais. Não deixa para depois, não vamos esperar o que acontece, ninguém faz isso, também não vou fazer. Eu acho assim muito acomodado. Eu não quero aqui instigar as pessoas, mas eu quero instigar as pessoas a atentarem mais para esses detalhes, cuidarem-se mais, para evitar, porque no final da cadeia, como o senhor disse no início, cai sempre no bolso de nós quando consumidores. Consumidores, sim. Né? Eu sempre exemplifico, digo nós, porque eu estou inserido quando empresário, eu estou inserido quando consumidor, eu estou inserido como CPF, como cidadão, estou inserido como pessoa, enfim, eu estou também inserido em todas as esferas. Eu não posso deixar isso registrado aqui, não. Não, verdade. Concorda? O senhor leva nessa linha? Sim, concordo totalmente. Esse comodismo tem que ser realmente combatido. A força das entidades de classe é uma ferramenta, eu acho que é o caminho, é o aliado que nós temos, as entidades de classe, para trazer essa discussão, né? Você tocou no outro assunto que me fez lembrar aqui, a questão dos tributos indiretos, né? Tributos que comportam o repasse do peso tributário para a próxima cadeia, assim como o ICMS, o PIS, o COFINS, a COFINS, o IPI e até o ISS também. Então, esses tributos, eles
elevam muito o peso do produto acabado quando chega na nossa casa. Quando a gente toma o café sem nome, aqui, ele é mais tributo que café. Com certeza. Né? Com certeza. Então a gente está tomando aí uma xícara de tributo e não uma xícara de café. Tributo, é. Então, 10% de café. Exato, essa consciência que a sociedade tem que ter. A reforma tributária também tem que trazer mecanismos de levar a sociedade geral, até ao leigo, esse conhecimento. Assim como nas grandes potências econômicas, como nos Estados Unidos, você compra um produto e você sabe quanto é que tem de tributo naquele produto. Então, o brasileiro também tem que saber isso. Tem que saber. Ele tem que saber para que a gente tenha consciência de quanto é que nós estamos pagando para arcando, embora não estejamos recolhendo, mas estamos pagando. Alguém recolheu por nós, o substituto, mas o peso tributário ficou nas nossas costas, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser muito pensada também, muito discutida e levada à consciência para que nós tenhamos consciência de cidadão enquanto contribuinte. É isso aí, é você, telespectador que está assistindo esse programa de hoje, que fica aí a reflexão sobre as suas economias, sua forma de economizar. Não economizar no aspecto econômico, financeiro, de deixar para você ter dinheiro em poupança ou guardado. Não, eu estou falando no aspecto do consumismo, no aspecto de contribuição, no aspecto de busca pelos seus direitos em virtude daquilo que você está pagando. Transforme todos aqueles descontos que você tem, que seja, descontos não, aumentos, né? Nós estamos tratando aqui de aumentos. Todos aqueles aumentos em percentuais e veja o que isso impacta na renda da sua família, da sua casa, para que você possa meditar melhor e ter consciência dos seus atos, para você saber votar, para você saber cobrar, para você saber para onde está indo o seu dinheiro. Eu digo você, eu digo nós, porque eu estou junto com você, nós estamos juntos no mesmo caminho. Então estamos chegando ao final de mais um programa Café com Leite, mas eu quero deixar aqui, eu não posso deixar de abraçar Aldrin e Leida lá na Marmoraria Juazeiro com a Italinha Móveis Planejados, aqui com o programa Café com Leite. Um casamento perfeito, Marmoraria Juazeiro e Italinha Móveis Planejados. Acabamentos em granitos, imóveis com preço, condições de pagamento e qualidade no atendimento, você só encontra na Marmoraria Juazeiro. Agora com móveis planejados. Você não precisa mais se preocupar procurando o que há de melhor para a sua residência ou empresa. Você encontra tudo num só lugar. Marmoraria Juazeiro e Italinha Móveis Planejados. Empresa genuinamente juazeirense. Avenida Padre Cícero, 4442. Atende também pelo telefone 3571-1551. Um abraço a Leda e a Aldrin, que fazem a Marmoraria Juazeiro e Italinha Móveis Planejados. Eu estou chegando ao final de mais um programa. Fiquei muito feliz com a aula que eu tive aqui hoje sobre direito tributário. Eu espero tê-lo aqui novamente. Muito obrigado. Leite, mais uma vez eu que tenho que agradecer seu espaço, te parabenizar por encabeçar esse programa tão bacana, encabeçar e manter, né, com estrutura toda profissional, de câmera, de estúdio. Você é um camarada que eu diria que é uma figura folclórica de Juazeiro, viu? Você não é só contador, você é patrimônio de Juazeiro, viu? Muito obrigado. Você é um camarada que transcende o simples trabalho de contador, entendeu? É um amigo, uma pessoa acessível, um camarada bacana que a gente pode contar. Então, meus parabéns, estou aberto sempre que você precisar para vir novamente. Para mim foi uma honra e foi um grande prazer. Prazer foi nosso do programa Café com Leite e com certeza você estará novamente aqui no nosso programa levando informações ao nosso público telespectador. Lembrando a você que amanhã estaremos de volta aqui no programa Café com Leite às 20h30. Fiquem agora com a nossa programação a seguir, multimídia. Alô, Elizabeth, é com você. Um abraço a todos e até lá. Esse balanço que não há noutro lugar, toda essa cor abençoada tropical. Seja onde for, é muito fácil de notar, só brasileiro é que tem esse alto astral. Refrigerante com o jeito do Brasil, é São Geraldo, é mais gostoso, é natural. Muito gelado pra galera que anda mil, é delicioso, é a pedida ideal. Sabor brasileiro, refrescante.
Cola Maluca. Cola até o que você nem imagina. Se você está precisando de máquinas ou ferramentas, não precisa mais andar tanto. É só visitar a Amigona na Rua São Pedro 1761 ou ligar 3512-2924, que você encontra tudo o que precisa com as marcas Bosch, Skill, Motomil, Chaperini e outras. Todos os equipamentos de proteção individual você também encontra na Amigona Máquinas e Equipamentos. O preço, as condições, não precisa nem falar. Vá lá e confira o que tem de melhor. Amigona Máquinas e Equipamentos em Juazeiro do Norte. Um sorriso não custa nada, mas vale muito, vale tudo. Com a família, com os amigos, todo mundo rindo junto. Sorria de verdade, faça o mundo melhor. Contagie alegria, você não vai estar só. Uniodonto Fortaleza, há 25 anos contagiando alegria. Em breve você vai encontrar o que há de melhor em conforto, economia e segurança em Juazeiro do Norte. Eu estou falando da pousada Café com Leite. Faça já a sua reserva pelo telefone 3511-4087. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Um casamento perfeito, Marmoraria Juazeiro e Italinha Móveis Planejados. Acabamentos em granitos, imóveis com preço, condições de pagamento e qualidade no atendimento você só encontra na Marmoraria Juazeiro. Agora com móveis planejados, você não precisa mais se preocupar procurando o que há de melhor para a sua residência ou empresa. Tudo num só lugar, Marmoraria Juazeiro e Italinha Móveis Planejados, empresa genuinamente juazeirense. Avenida Padre Cícero 4442. Depois que a Azul Entulho chegou no Cariri, a coisa mudou, vem mudando e vai mudar ainda mais. Desde que a Azul Entulho chegou no Cariri, o meio ambiente só agradeceu, pois a remoção de entulhos não é mais problema. A Azul Entulho veio para somar na sua construção. Evite penalidades e ajude o meio ambiente. Você liga 988668444 de qualquer parte da região do Cariri e a Azul Entulho atende você.